Beleza? Mais um FAQ Lucidez. Muita lucidez na sua vida. Plim, 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 plim. plim. E aí, pessoal, vamos caminhando rumo à lucidez com mais duas perguntinhas fofas para desenvolvermos no limite da nossa capacidade. São perguntas polêmicas hoje. Perguntas polêmicas. Primeira, Vamos lá. no umbral só ficam as pessoas ruins ou todo mundo? Fica o Charlie Brown. É que toda pergunta tem uma... Já piadinha. Ele pede uma piadinha. Tem gente que será que não sabe o que é umbral? É bom explicar o que é umbral? Vamos lá. Você começa? Explicar o que é umbral? Vamos lá, pessoal. É o seguinte. O que é umbral? Umbral é uma região que ela é próxima a... próxima onde? A zona terrestre, a crosta terrestre. E nessa zona é uma zona de baixa vibração do espírito. Olha que interessante. Eu vou colocar de uma forma bem prática como ela teria se surgido. O que é esse umbral? Nessa matéria densa que a gente tem agora aqui encarnado, a mente ela influencia, ela age de uma forma muito poderosa, mas ainda tem essa limitação por causa da densidade. A inércia da matéria, ela não consegue, a mente não consegue ter alguns atributos que tem quando a gente está desencarnado. Quando a gente está desencarnado e está melhorzinho assim, como espírito, sabe, não está revoltado, não está com essas condições. Quando a gente quer se deslocar de um lugar para o outro, basta que a gente pense nesse lugar e nós somos deslocados em uma velocidade muito grande, na velocidade do pensamento. Só que na carne isso não funciona, porque se você pensa no lugar, não existe energia, não existe como ter um trabalho tão grande de transportar o corpo assim, e vai explodir o corpo, porque vai atravessar a parede, vai virar vai chegar só o seu cérebro lá. Então o que acontece? Olha que interessante, imagina que não existe umbral. Zeramos o umbral. E uma pessoa encarnada que não tem muito o seu padrão vibratório elevado, seja vicioso, raivoso e tem uma condição inferior, ele desencarna. Essa condição de vibração inferior não vai permitir que ele se eleve. Então ele vai naturalmente ficar preso a Terra. E o que acontece? Da mesma forma que a mente tem essa capacidade de você fazer essas viagens muito rápido, ela plasma tudo. A mente, o poder dela é tão mais expressivo quando a gente está desencarnado que ela plasma o ambiente. É assim aqui também, só que numa dimensão muito, muito menor. Então, quando os espíritos que são um pouquinho mais educados, que já estão mais acostumados com essa vida fora desse corpo material, eles conseguem plasmar roupa, conseguem plasmar a cor das roupas, ou até o cheiro das roupas, ou o cheiro dos objetos. A questão de criação mental, ela é muito grande. Então, esse nosso amigo desencarnou, não sabe, não consegue entender, não consegue nem entender que morreu, porque muitos espíritos não conseguem entender que eles desencarnaram. Eles acham e mentem para si mesmo, tentando acreditar que ainda estão vivos. E eles acham que está todo mundo doido. E o pessoal não quer mais falar com eles. Então eles ficam nessa condição. E aí o que acontece? Como eles já estão fora do corpo, a mente começa a plasmar toda aquela raiva, aquele ódio, aquela loucura, aquela ingratidão. E essa pessoa começa a plasmar no ambiente, o ambiente vai ficando nesse tipo de vibração, nessas criações mentais dele. Agora multiplica isso por milhares e milhares de consciências em desequilíbrio que desencarnam. Então o que é umbral? Umbral é um lugar onde a vibração acaba atraindo a consciência. Então, dependendo de como você morreu e da sua sintonia, você vai ser naturalmente atraído para esse umbral. E imagina como é a condição das mentes que criam ele, que são mentes perturbadas, assassinos, estupradores, suicidas. Criam um lugar que é parecido com aquelas visões de Dante, o inferno de Dante. Aquelas visões dantescas.
que na verdade fazem uma referência muito real do que realmente é umbral. E esse umbral, ele funciona como principalmente um expurgo. Então, quando a gente vê o nosso lar lá, o próprio André Luiz, ele passou 8 anos no umbral por causa do que ele era como consciência naquele momento. Ele vibrava de uma determinada forma que a condição dele foi diretamente tipo umbral. Mas então não necessariamente só as pessoas ruins vão para o umbral. Então, a questão do umbral tem essa questão, entre aspas, magnética de atração pela sua faixa vibratória, mas é ali também que a gente expurga algumas condições que não deixam a gente ascender um pouco mais para, por exemplo, ir para essas colônias espirituais. Dependendo de como, nós nem podemos estar tão ruim assim. Mas dependendo de como está alguma particularidade nossa, talvez nós a gente acaba dando uma passadinha ali para expurgar esse tipo de coisa que nos torna aptos a ascender um pouco mais. Então acontece muito expurgo dessa densidade, desses pensamentos que acabam ficando impregnados, né, na nossa psicosfera. Agora, é lógico que se você já tem um compromisso com a reforma íntima, já pensa bastante em Deus, tenta elevar o seu pensamento, não sentir ódio, raiva, mesmo que você não esteja apto pela sua condição perispiritual, pela sua saúde do seu perispírito, você já tem mérito para que alguns servidores espirituais mais evoluidinhos vão ao seu socorro. E eles terminam ali mesmo de fazer esse expurgo, até para você ter um desencarne melhor, dependendo até do desencarne, se ele for violento ou não. Então eles vão te ajudar aquilo com base no teu mérito. Então você pode não vir a conhecer um umbral, né, nessa existência, por causa do mérito que você possua. Mesmo que você não tenha condição de saúde do teu espírito de ascender, né? Porque é complicado, quando a gente vai desencarnar, tem que ser um espírito bem elevadinho para simplesmente liberar o corpo, não passar por muita confusão mental e ascender assim. Mas a gente tem muito concurso desses espíritos aí, que sabem da nossa real intenção de se melhorar. Porque que acontece? Nós não somos cobrados pelo resultado. A cobrança pelo resultado é uma cobrança totalmente fora da lucidez. Por quê? Porque ela está atrelada toda a nossa carga, todos os nossos defeitos, todos os nossos medos, as nossas impossibilidades, a questão intelectual, tudo isso. O que se cobra é a boa vontade, é a vontade de tentar. Entendeu? Então Deus não cobra o resultado, mas cobra a intenção. Se nós não temos ainda a intenção de tentar efetivamente nos melhorarmos, aí acabamos passando um pouquinho lá e ficamos um tempo curtindo o umbral, que é um lugar bem complicado. E nesse lugar, no umbral, os assassinos violentos, suicidas, eles acabam com uma condição muito complicada e acabam revivendo, por exemplo, o suicida que dá um tiro na cabeça. Lógico que depende de cada caso, né? Cada caso de suicida, mas, por exemplo, o suicida calculista, que é o pior caso, aquele cara que teve um tempo para planejar, para executar, esse que não é o passional, ele acaba sendo muito mais responsabilizado. Então ele vai acabar revendo aquela situação, aquela cena de suicídio, vai acabar sentindo a carne dele sendo estourada. É uma coisa bem complicada, é bem dolorido. E por que isso tem que ser assim? Porque o desprezo pela vida é uma coisa que ela precisa ter um contragolpe muito, muito forte. Porque imagina todo o trabalho que várias consciências têm para deixar o cara para vir para essa existência e ele simplesmente ignorar isso de uma forma tão agressiva. Então, contragolpe de crimes bem violentos é digno de pena, né? Porque a gente sabe que todos esses assassinos e esses espíritos ainda muito brutos, eles vão ter um contragolpe muito violento, assim,
da existência, né? Que é passar um bom tempo no umbral e tal. Mas já tem uns carinhas que passam tanto tempo lá que eles aprendem a lidar com o umbral e ficam lá. E gostam de lá, né? Gostam. E como eles já, algumas consciências são bem espertas, eles já entendem a sacada, entendem que a vida continua. E só que não querem. Eles sabem do caminho, eles sabem que existe Deus, eles sabem que inevitavelmente vão reencarnar de novo, mesmo que seja de uma forma compulsória, né, sem a vontade deles. Vão para lá, só que eles não querem. Eles se aproveitam desse conhecimento para gerar escravos, para conduzir esse tipo de situação assim. Então você tem todo esse tipo de espíritos ali no umbral. Eu Mas acho mó essa legal. é a... Oi? Eu acho mó legal. Que são os obsessores inteligentes, né? Sim. Que os espíritos, muitos livros espíritas colocam como os dragões, os magos negros, os... Os magos negros. O que seriam os magos negros? Oi? Se eles manipulam o plasma. Tá certo? Então eles já têm um conhecimento que eles conseguem fazer diversas coisas, porque eles já conhecem a mecânica Sim. as leis que regem esse tipo de coisa. Tem vários livros legais, a Batalha Final, Os Dragões, são livros muito bons que explicam bastante sobre o umbral, bastante sobre essas falanges. Bem legal. Então assim, a não ser que você tenha realmente um comprometimento com melhorar-se, você vai passar um tempinho no umbral. Se você for um criminoso, alguém assim bem denso, você vai pro umbral certamente. Mas não necessariamente você é ruim, você está... É que você não consegue ascender ou ser resgatado em duas situações. Isso é bem importante falar. A primeira é por causa do orgulho. O umbral, além de ser um lugar onde você expurga esse tipo de vibração que persistiu um bom tempo com você. Imagina a pessoa que é ingrata, por exemplo. Sim. Ou a pessoa que nutre essa ingratidão por anos e anos. Não tem como abandonar isso. Isso modificou o perispírito dela. Ela vai precisar expurgar isso de uma forma ou de outra. A outra questão é para dobrar o orgulho. É isso que aconteceu principalmente com o André Luiz. Quando ele foi lá, ele é meio metido. No livro você percebe que ele é meio metidão. Ele se acha assim. E quando ele estava no umbral, ele não acreditava em nada, ele não conseguia, pelo orgulho dele, acreditar em uma consciência superior. E ele passou 8 anos lá vivendo naquela condição horrível. E quando é que ele foi ajudado? Quando ele se desarmou, aceitou que tem que existir uma consciência superior a isso e pediu ajuda. Ou seja, desarmou-se do orgulho. Porque se isso não acontece, a consciência já tem dificuldade para aprender dessa forma. Imagina assim. Então o André Luiz lá no nosso lar, ele começa a meio que dar uma de gostosão, assim, uma coisa bem... Imagina se ele tivesse ido direto, ele ia ser muito chato. Só que como ele passou tanto tempo lá e sofreu tanto, ele já vem desarmado, vem mansinho. E consegue absorver mais aquele conhecimento tão importante do nosso lar. Legal. Bacana? Bacana. Próximo? Beleza, próximo. Próximo é bem polêmico, é bem foda. Polêmicos. Ó. Pelo que vi até hoje, a tendência de todo espírito é uma criação de Deus que veio à existência para evoluir e aprender até voltar a Deus novamente. Mas se Deus sabe de tudo e tudo o que as consequências sabem e experimentam é Deus, o que Deus ganha com as experiências da evolução? Assim, se Deus criou tudo, Deus poderia ter criado tudo perfeito. E se Deus sabe tudo o que vai acontecer, o que ele ganha com isso? O que ele ganha? Eu imagino assim, você vê de um pai ganhando, quando ele vê o filho crescendo, vê o filho se realizando. É que aí são sentimentos e idealizações humanas. Coisas que a gente acaba conhece, querendo colocar em Deus. A melhor resposta que... No Livro dos Espíritos tem uma resposta para isso, mas os próprios espíritos falam, nós não sabemos. Os espíritos superiores do livro dos Espíritos. Eles, segundo eles até colocam como uma possibilidade que Deus gostaria ou iria querer uma diversidade absurda da criação. Ou seja, diversidade, como cada consciência que é criada, simples e ignorante, igual, ele passa
por fieiras diferentes da ignorância, de dor e sofrimento, de luz, nunca uma consciência é igual a outra, por causa dessa diferença de situações, ela acaba tendo respostas e resultados diferentes. Imagina que essa consciência passa a criar. Isso a gente vê em todo lugar. Cada consciência cria de uma forma, responde de uma forma. Mesmo as consciências que já são elevadas, elas respondem de outra forma e criam de outra forma, com uma variação incrível das possibilidades tendendo ao infinito. Essa seria uma das explicações, certo? Mas sei lá, poderia falar, se Deus é tão bom assim, ele não poderia já ter feito isso? Aí a gente entra numa situação que é a seguinte: nós não conseguimos compreender isso. Por quê? E aí eu não vou colocar só um argumento tipo, a gente não consegue. Eu vou colocar uma explicação que é muito interessante da nossa impossibilidade de realmente entender isso. Imagine que você nasceu cego. Você não enxerga, cego de nascença. Aí o seu pai falou, eu vou tentar mostrar ou indicar para o meu filho o que é enxergar. Então ele é multitrilhardário, pagou todo mundo do mundo, o mundo inteiro, até de Marte. Chegou e falou, pessoal, quem conseguir explicar para o meu filho o que é enxergar, eu dou 10 trilhões de dólares. Aí parou todo mundo e tal. Não existem meios, utilizando tudo que a gente conhece, da nossa imaginação, que mostre, que chegue perto de mostrar para essa pessoa que é cega de nascença o que é enxergar. Não tem como. Da mesma forma, se a gente trocar, por exemplo, enxergar por ouvir, podemos usar tudo. A mesma capacidade de enxergar, que é muito grande, gráficos, vibrações, ela não vai entender. Então, mesmo com todos os outros sentidos que nos restam, a falta de a gente não consegue nem chegar perto de entender o que é esse sentido. Então, no Livro dos Espíritos, ele fala, a gente pode conhecer Deus? E a resposta é, falta para isso um sentido. Então, utilizando apenas os nossos sentidos básicos, a gente compreende a impossibilidade de conhecer um outro sentido tendo a falta desse. Imagina um outro sentido que é superior, que está fora dessa questão material. Nós não vamos compreender porcaria nenhuma. Então, tentar compreender Deus dessa forma, no nosso atual momento, é um exercício extremamente importante. Mas nós temos que reconhecer a nossa limitação. Mas é engraçado que soa como desculpa, né? Soa como, me explica o que é Deus. Não dá. Eu só não acho que soa como desculpa porque ninguém consegue. Sim. Então, agora fica essa questão, então você não sabe, você vai acreditar. Aí que tá, existem coisas, por isso que o convencimento é totalmente contrário à lucidez. Você não tenta convencer, você só expõe. A consciência que está naquele momento, com aquela sensibilidade, independente de ser verdade ou não, certo? A consciência que tem uma determinada sensibilidade, isso e essas ideias vão fazer sentido para ele. Ele vai absorver. Apenas isso. Só isso. Agora, eu acho principalmente por uma coisa assim, qual que é o nosso destino, certo? Nós vamos virar, isso é interessante, olha que legal. Quando a consciência está um pouquinho mais evoluidinha, fora do corpo, ela já consegue plasmar, ela já consegue criar as coisas. Quando nós estamos na matéria densa, nós também criamos robôs que são a nossa imagem, esse é um exercício que mostra exatamente a nossa tendência, o nosso caráter divino de criação. Então, se essas consciências um pouquinho superiores conseguem plasmar esse tipo de coisa, usando o fluido cósmico universal, que é aquele fluido que permeia todo o universo, imagina quando a consciência ela vira um espírito puro, que é uma escala anterior a Deus. Ela já pode criar mundos, universos, eu não sei nem a extensão disso. Mas ela ainda não é Deus, certo? Então o que nós chamamos de Deus pode ser até um subdeus, numa hierarquia. E esse Deus, por não ser o próprio Deus, esse subdeus, ele não conseguiria prever tudo, talvez. Então ele vai criando e vai desenvolvendo vida e vai fazendo a coisa acontecer, sei lá. A gente dá para viajar tanto nisso. Mas talvez exista
quer dizer, é provável que exista um Deus superior master e subgrupos de Deus, porque a gente vai começar a criar essa hora. É bem interessante pensar nisso. E que, assim, Jesus não é o nosso governador Sim. da Terra? Ele participou da criação da Terra? Sim. Então, vai saber o real poder de Deus, assim, de Jesus com toda essa capacidade de criação. Então, interessante. Pode ser aí que talvez faça sentido aquela questão de Jesus é Deus, sabe? Sim, sim. Faz sentido. Talvez. Mas aí você entra um monte de coisa, entra até nos politeístas. Por questão de ter vários deuses. Dá pra viajar, tipo, dá pra ir longe, né? Só. É que o politeísmo, ele tem essa questão de vários deuses. Aí complica tudo. Odin. Não, mas podem ser subdeuses. Sim, sim. Porque, assim, é inevitável É inevitável que tenha um. Que tenha um. Sempre vai ter. Um, tipo, supremo, infinito. Aí você tem uns subdeuses, sei lá. Exatamente. Eu gosto de acreditar nisso. É uma coisa que faz sentido, assim. Sim, sim. Que parece ser a tendência natural da evolução, até pelas características que a gente tem de criação. Terceirizar de seres tudo. criadores. É uma mecânica que acaba acontecendo, né? Sim, sim. É mais inteligente, na verdade, né? Exato. Muito bom. É um processo autocatalítico que vai acontecendo assim. Blup, blup. Vai ver quando a gente vai criar mundos. Você vai ser rosa. Eu vou criar rosa com sabor de chocolate e formato de coração. Você fala isso que você tá no FAQ. Porque, é lógico, né? Tem que ser fofinha. Meu lado negro é só para as pessoas fofas. Bom, beleza? Respondemos? Fechou, eu acho que sim. Agradecemos as perguntas. Mais boas. perguntas no faclucidez@gmail.com. Mandem perguntas polêmicas, são mais legais. Essas perguntas são bem legais. Fiquem à vontade aí para Legal, a pessoa que mandou perguntar essa foi bem legal. o que, mesmo que não for do espiritismo, Sim, sim. que a questão de lucidez ela permeia toda a nossa existência. E eu acho interessante que tentem falsear, gente. Tipo, que é mais legal. Quebrar os nossos argumentos. Quebrem os nossos argumentos. É mais interessante, porque a discussão Lógico, fica lógico. mais, sei lá, madura. É mais legal. A gente precisa disso. Sim, sim. Para amadurecer E se até alguém uma não concordar besteira com o que a gente tá falando. falou, manda aí também. Lógico, principalmente. Mas aqueles que não concordam, mas querem, de uma forma franca, se desenvolver. Sim, sim. Não aqueles que simplesmente criticam. E você nem sabe o ponto que o cara ficou puto, né? O cara só criticou. Caraca, mas, pô, Pelo menos perdemos mostra o ponto, né? uma chance de até ver uma coisa que a gente tá falando errado. Sim, sim. Beleza? Fechou? É isso aí, um abração. Valeu, até o beijo na próximo bunda. FAQ. Até. Pera aí, antes de dar o pause, vamos fazer aquele sincronismo lá? Tá, mas você não pode esquecer de cortar. Assim, mas vamos fazer sonoramente. Tá. Vamos fazer 3 segundos. Beleza? Ó. 1, 2, 3. três. Ah...